Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres de fé, que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Nosso devocional de hoje, nós vamos estar falando sobre a aflição da alma. A aflição da alma é aquela agonia, aquela angústia que você sente, muitas vezes aquela opressão, uma vontade de chorar, uma tristeza muito profunda que você sente num determinado momento da sua vida. E o que fazer? Como fazer? Que decisão, que atitude tomar quando vem essa aflição? Porque quando você sente a aflição da alma, aquela angústia, aquela agonia que você sente na sua alma, não existe remédio. Não existe nenhum remédio que possa trazer cura para uma aflição na alma. A Bíblia diz em Salmos 34, 17 e 19: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aqui o Senhor nos ensina que o clamor ao Senhor Jesus trará livramento das angústias da sua alma. A Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. O Senhor diz que Ele está perto. Ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado. A angústia, ela traz o que para você? Ela vai trazer choro. Ela vai trazer ali um momento de solidão, um momento onde você quer ficar sozinho no seu quarto chorando, ou você vai pegar e vai sair, mas você quer ficar sozinho. Então, a angústia, ela traz a solidão para a pessoa. A angústia, ela traz o quebrantamento do seu coração. Uma tristeza muito profunda e um choro muito profundo. E a Bíblia diz que o Senhor está perto destas pessoas. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Quando essa aflição chega na sua vida por causa de algum problema, uma situação que você viveu, que você está vivendo. Às vezes são os problemas que de longo prazo vem acontecendo na sua vida e de repente parece que tudo se transborda, parece que tudo vem à tona no momento. Lembre-se que você não está sozinho, você não está sozinha. A Bíblia diz: o Senhor, Ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado, aqueles que têm um coração, um espírito contrito, ou seja, o espírito contrito, você está quebrantado, mas ao mesmo tempo você está clamando ao Senhor. Você está no seu quarto fechado, você está sozinho, você está triste, está chorando, a aflição veio, aquela dor veio, aquela aflição da alma chegou na sua vida, devido a problemas que você tem vivido, as circunstâncias que você tem passado. Mas neste momento é o momento de clamar. Esse é o momento de você pedir socorro. Mesmo que você não saiba como falar, peça ao Senhor socorro. Diga ao Senhor, ore este salmo, diga: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor está perto daqueles que estão com o coração quebrantado. Diga: Senhor, eu preciso do seu socorro, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu refrigério. E Ele vai te livrar, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Então, enquanto você estiver nessa terra, que o Senhor tem uma eternidade preparada para mim e para você. Mas enquanto nós estivermos aqui, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Mas Ele vai livrar você de todas as aflições. O salmista ainda diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. A Bíblia diz que Jesus estava orando em Mateus 26, acompanha na sua Bíblia se você puder. Mateus 26, do versos 36 ao 46. A Bíblia diz: então Jesus chegou com eles em um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo, orar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo
Pela segunda vez ele orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-nos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus passou por um momento mais difícil da vida dele, que eu não sei se eu ou você suportaríamos. Jesus ele foi no monte do Getsemane para orar, porque naquele momento, muito em breve ali, Jesus ele sabia que ele ia ser pego, ele ia ser preso e ele ia ser morto com morte de cruz. Jesus ele sabia o que ele tinha que passar, mas é que o Senhor tinha um propósito na vida dele. E todas as vezes que Deus tem um propósito na sua vida, às vezes acontece momentos como Jesus passou. Porque as coisas não são fáceis, meus irmãos. Existe uma guerra espiritual travada em nossas vidas. E Jesus, ele estava numa guerra espiritual. Ele estava numa batalha. Através da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, todos os pecados da humanidade foram perdoados. Basta você se aproximar de Jesus, pedir perdão dos seus pecados, não cometer mais os seus pecados, os pecados que você cometia antes, e Jesus, ele te dá uma nova vida. Então, Jesus, ele foi no Getsemane orar, porque ele ia cumprir o propósito do Senhor na vida dele. E a Bíblia diz que quando ele subiu para orar, a Bíblia diz que ele começou a se entristecer e a angustiar muito. Jesus ficou com a sua alma aflita. Jesus sofreu essa angústia que às vezes você sente, essa dor que você sente profunda na alma devido a uma situação, um problema. Jesus também passou. Só que aqui está o segredo. A Bíblia diz que Jesus, ele foi orar. Apóstolo Paulo disse para Tiago: está alguém aflito? Ore. Tiago 5,13. Você está aflito? Ore. Esse é o segredo para que haja o refrigério de Deus sobre a sua vida, para que haja um tempo de alegria e de paz sobre a tua vida, para que haja a provisão de Deus, a bondade de Deus, o livramento de Deus para a sua vida, o socorro de Deus é a oração. Porque Jesus disse: fiquem aqui e eu vou mais para frente ali orar. E Jesus, a Bíblia diz que durante 3 vezes Jesus fez a mesma oração. Durante 3 vezes, Jesus ele foi ao encontro dos seus discípulos e eles estavam dormindo. E Jesus disse: vocês não podem nem uma horinha ficar orando comigo. Então não quando a gente entra no quarto e busca a presença de Deus, não é aquela coisa rápida, com pressa de sair. Não. Dobra o seu joelho. Chore aos pés de Jesus. Se lance aos pés do Senhor Jesus. Porque assim como ele sofreu aflição e ele foi confortado, foi consolado, você também, quando você clamar ao Senhor nos momentos de aflição, você será consolada, consolado e confortado. A Bíblia diz, Jesus disse para os discípulos: vocês não podem nem uma hora ficar orando comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês devem orar e vigiar para que vocês não entrem em tentação. Eu aprendo aqui que nos momentos de aflição nós temos que ter muita vigilância, muita prudência. Nós temos que orar ao Senhor, clamar ao Senhor, porque a tentação ela chega nos momentos de aflição. Porque você pode observar muitas pessoas, quando acontece uma coisa difícil na sua vida, elas entram numa depressão profunda, elas entram numa aflição tão profunda, porque elas não lançam as palavras de socorro ao Senhor Jesus, e muitas pessoas até mesmo tiram suas próprias vidas nesses momentos. Muitas pessoas se enchem de remédios, ou não é? Tomam atitudes, decisões erradas que podem trazer uma grande consequência no seu futuro. Então o Senhor Jesus disse: vigia e ora. Vigia e ora, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para você não cair em tentação, clame ao Senhor. Todos os momentos de aflição, de angústia que você viver na sua vida, ou que você está vivendo neste momento, o Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece ainda. Jeremias 33:3. Então o clamor ao Senhor, você clamando ao Senhor, chorando aos pés do Senhor Jesus, vai trazer refrigério, porque a Bíblia diz que um anjo do Senhor confortava Jesus neste momento de aflição. Amém? Você não está sozinho. Jesus te ama
Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. E Ele está perto de você. Basta você clamar a Ele e Ele vai trazer refrigério para a sua vida. Ele vai trazer vida e vida e abundância. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.